Momento que a imprensa não mostrou muito, mas é quando o Bolsonaro caiu na armadilha do Alexandre de Moraes e confessou tudo. O Alexandre até riu um pouquinho no final, olha só. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Essa é a minha... Tá aí, ó, o Alexandre dá risadinha no final, porque quando o Bolsonaro admite conversa sobre estado de sítio de defesa, ele tá admitindo que ele não ia deixar o Lula assumir. Se alguém não tá deixando o presidente eleito assumir, isso é golpe de Estado. É aquela, ó, nossa, eu dei 10 tiros na cabeça do cara, mas eu não queria matar, pô. Eu fiz reuniões pra impedir o Lula de assumir, mas não era golpe, é a mesma coisa. O Alexandre até olha a risadinha dele no final, ó, a carinha dele. Vai pra jaula. Quem quer ver o Bolsonaro enjaulado, já curte aqui no canal e vai no nosso link da bio e se inscreve no Plantão Brasil do YouTube, porque o YouTube colocou uma restrição ilegal no nosso canal e o nosso vídeo não aparece mais pra quem não é inscrito. Restrição ilegal, sem aviso e sem motivo. E a casa do Nicolas Ferreira caiu, gente. A situação pra ele não tá boa. Primo preso e agora isso. A transfobia não é opinião, é crime. E agora o deputado federal Nicolas Ferreira vai ter que pagar por isso. O Superior Tribunal de Justiça negou o último recurso do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Bom, ele foi condenado, gente, a pagar R$30 mil à deputada Duda Salabé por transfobia. Esse caso aconteceu em 2020. Ainda como vereador, Nicolas se recusou a reconhecer Duda como mulher. Em entrevista, ele fez a seguinte afirmação: eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem. Esse tipo de fala não é só desrespeitosa. É uma tentativa deliberada de desumanizar uma pessoa trans, de negar sua identidade, de reforçar o preconceito que tanta gente sofre diariamente no Brasil. O Nicolas, gente, ele não teve compaixão, ele não teve respeito, ele não teve nada. E agora, não importa quantos seguidores ele tenha, ou quantos likes receba por esse tipo de discurso, a justiça brasileira foi clara: isso não é liberdade de expressão, isso é violência, e tem consequência. E o Nicolas, gente, ele até tentou, ele recorreu 4 vezes, tentou todos os caminhos possíveis para escapar dessa condenação. Sabe qual foi o resultado? Perdeu em todos. E isso, só para você ter uma ideia, não é uma questão partidária ou ideológica. É uma questão de direitos humanos. Um deputado federal eleito com voto popular não pode usar o seu cargo para espalhar ódio contra uma colega parlamentar, contra qualquer cidadão. E foi isso que o Nicolas fez. Mesmo representando o povo, na verdade todos os povos, isso inclui população trans. Mas infelizmente o Nicolas prefere alimentar a base mais radical com esse tipo de provocação. E agora vai ter que pagar. E caro. Galera, e esse detalhe sobre o dia do julgamento do Bolsonaro quase ninguém percebeu. Enquanto Bolsonaro se dava mal frente a frente ali com o Xandão, e a gente sabe que em breve ele vai pra cadeia, outras 2 pessoas que você provavelmente conhece também se deram bem mal. Virgínia e Deolane Bezerra foram indiciadas na CPI das Bets. Soraya Tronic fez um relatório imenso e colocou o nome das 2, além de outras pessoas, mas as 2 são as mais famosas da lista. Influenciadora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa foi muito tietada quando foi lá no Senado dar depoimento pelos senadores bolsonaristas. Foi indiciada pelo seguinte motivo: ela teria utilizado contas simuladas para poder fazer propaganda para os seus seguidores e, consequentemente, enganá-los a ganhar dinheiro nas casas de aposta, o que não acontecia. A CPI afirma que o uso dessas contas simuladas enganou muita gente, trazendo ganhos não só para Virgínia, mas também para a casa de apostas, que claramente não ia deixar de ganhar. A influenciadora Deolane Bezerra dos Santos. O motivo foi outro. Foi indiciada
noticiada por loteria ilegal, estelionato, lavagem de dinheiro e até mesmo envolvimento com organização criminosa. Apesar dessas informações agora, aconteceram mais cedo, mas não foi o assunto mais popular do dia, visto que Bolsonaro na cadeia é o que prende a atenção do Brasil hoje. Em breve a gente vai comemorar muito aí, Brasil afora, mas ainda assim a CPI das bets está longe de acabar. Se o Ministério Público Federal aceitar as denúncias, aí sim a gente vai ter um problemão que as duas vão ter que responder de maneira judicial, e aí a gente vai ver o que a justiça vai decidir sobre o futuro dessas duas. Já peço para você comentar aqui o que você achou desse trio se dando mal hoje. Comenta aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo e já me segue também para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Poxa, então assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos. Eu preciso provar aqui algum termo técnico sobre como está a economia. E Nicole, que veio criticar Fernando Haddad dizendo que os pobres estão sofrendo. Esse menino não tem vergonha na cara, não? Ele esqueceu que ele votou contra zerar imposto de alimento? Sim, meu parceiro, Nicolas Ferreira votou contra zerar o imposto de alimento. E agora tá dizendo que tá preocupadinho com o pobre, criticando o Fernando Haddad. Mas o Fernando Haddad, com muita educação, na hora que foi respondê-lo, cadê Nicolas? Nicolas fugiu da sessão. Tu tá aí achando que eu tô de caô, né? Dá uma olhada para você ver na resposta que o próprio Fernando Haddad tentou dar para o Nicolas, mas não conseguiu. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Nicolas sumiu, é só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com o espírito público, venho com dado oficial, para debater. É um pouco de molecagem, sabe? Difícil, meu parceiro. Será que seria demais eu pedir para você engajar nesse vídeo, para curtir, comentar, compartilhar e escrever assim, ó, Nicolas Fujão? A frustração causada por Bolsonaro ao se ajoelhar aos pés do Alexandre de Moraes não refletiu só na militância nas redes sociais, que, por sinal, a gente viu aí o baque nas redes sociais. Você vai lá nos portais de notícias, os bolsonaristas sumiram todos dos comentários. De vez em quando você vê um lá comentando, só que aí ele recebe ali uma enxurrada de respostas negativas, tanto que ele some e não aparece mais para responder os comentários. Mas também refletiu entre aliados. Aliados do réu Bolsonaro veem como um erro do Bolsonaro aquela postura vexatória dele de convidar, por exemplo, o Alexandre de Moraes para ser seu vice em uma chapa presidencial. Os aliados parlamentares, aliados do Bolsonaro, avaliam que aquela postura vexatória do Bolsonaro fortalece apenas a imagem do ministro Alexandre de Moraes, que, por sinal, saiu muito bem fortalecido dessa audiência aí de interrogatório aí dos réus. Porque é o seguinte, essa postura do Bolsonaro fragiliza até a campanha do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque é o seguinte, o mundo inteiro assistiu ali. O que é que eles pensavam? Eles pensavam que o Alexandre de Moraes iria ficar repreendendo eles, iria ficar interrompendo, igual o Sérgio Moro fazia, não deixava o presidente Lula se defender. O Alexandre de Moraes, além de um tom descontraído, ele, vários momentos lá, o réu dizia, olha, deixa eu continuar. Aí o Alexandre de Moraes dizia, pode ficar à vontade. Ou seja, qual ditador, como eles tentam vertir o Alexandre de Moraes, qual ditador iria deixar o réu, que nem existe réu, né? Os caras lá, eles condenam quem eles querem lá e pronto, que era como a turma do Bolsonaro queria fazer com Alexandre de Moraes, com Lula, o Alckmin, alguns deputados e outros ministros. O Alexandre de Moraes disse, não, pode ficar à vontade, pode falar o que você quiser aí, que aliás foi muito bom para o Alexandre de Moraes, porque ele acabou falando coisa ali muito comprometedora ali, que acabou fragilizando a sua própria defesa. Então, esses aliados do Bolsonaro, eles avaliam que os familiares dos presos que estão lá, que foram chamados de malucos, né? Imagine você sendo parente de um réu, de um preso do 8 de janeiro. Você está assistindo ali, você acredita que o seu líder, que no caso seria o Bolsonaro, iria lá enfrentar, refutar as acusações, defender. Não, quando o cara chega lá, ele tenta se defender, chama
o seu parente que foi preso por causa dele de maluco, né? Para se defender, para livrar a pele dele, ele chama, ó, foi o maluco que invadiu a sede dos três poderes. E aí você ainda vê esse seu ídolo de gracinha para o cara que seria o ditador, chamando o cara para ser inclusive seu vice numa chapa presidencial. Isso aí não pegou nada bem, cara, não pegou nada bem. E aí esses deputados parlamentares aí próximos do Bolsonaro avaliam que foi um grande tiro no pé do Bolsonaro e acabou fragilizando sua defesa e também fragilizando a campanha que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, porque o mundo todo está assistindo. Pô, esse cara aí não é ditador, ele está brincando aí com os advogados, com os réus. A gente não está vendo ele repreendendo ninguém, né? Não, então ficou muito difícil para o Bolsonaro. O que se transformou o Congresso Nacional? Um verdadeiro circo onde só falta cercar com tenda. E quem são os palhaços? O povo brasileiro, especialmente aqueles que estão nas mãos de certos deputados eleitos pela extrema-direita, que vão fazer molecagem sim, para fazer cortezinhos na internet, porque eles lucram, eles monetizam. E não foi diferente hoje. Dia 11 de junho de 2025, plena véspera do Dia dos Namorados, eles chamaram o ministro Ragato, para fazer esses cortezinhos mequetrefes na internet. E é claro, com a participação da Água de Chuca, Hello Kitty mineira, primo do traficante de Nova Serrana, em Minas Gerais, ele simplesmente tocou uma bomba no meio do além da galera ali, né, para fazer o seu cortezinho, e simplesmente fugiu no meio da audiência que eles convocaram o ministro Ragato, mas que chutou com tanta classe. Eu sinto muita falta do Flávio Dinistro, né, porque este sim, ele chutava a cara sem dó, com gosto e com requintes de crueldade. Mas o Ragato é um pouquinho mais comedido e mandou um recadinho para Nicole Água de Chuca, que ele deve estar procurando até agora o hipoglós para ele poder sentar de novo. Anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? Olha, isso... Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Depois dessa troca de farpas, a sessão seguiu e o deputado Nicolas Ferreira voltou para a audiência. Aí um novo bate-boca começou e a sessão foi encerrada. O Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações no vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual a questão de ordem. Se for para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Podia ter dormido sem essa, né, Nicolete? Agora o povo quer saber em que momento da sua vida você vai trabalhar para justificar os altos salários que você ganha, mais os gastos exorbitantes de gasolina que nós, o povo brasileiro, pagamos para você e para os demais deputados, que eu não sei como é que conseguem gastar 6 mil de gasolina num dia, como tem notas da Câmara dos Deputados que sequer justifica estes gastos milionários que estão saindo do nosso bolso, que trabalhamos na escala 6 por 1, para que você fique fazendo patifaria
na internet, com todo respeito aos palhaços deste Brasil, que fazem um trabalho muito sério, não merecem ser comparados a gentinha como você, que ao invés de estar votando os direitos para o povo trabalhador, está aí cacarejando sobre o IOF, que é só mais uma alternativa do governo para taxar os mega ricos desse país que ganham mais de 50 mil reais e não pagam impostos, que estão até hoje saindo do nosso bolso, o bolso do pobre trabalhador brasileiro. É isso que queremos saber. Quando é que você vai trabalhar? Será que esse povo que votou, que elegeu essa gentalha do Congresso Nacional da excremento-direita, vai acordar em 2026? Ai, que saudade do Dino. Papei. Galera, quanta diferença de um homem que sabe que é inocente, que tem a verdade ao seu lado, para um homem que é mentiroso, covarde, sabe que é culpado e que será condenado. Depois de ontem, das cenas patéticas que o bufão Jair Messias Bolsonaro ofereceu aos seus apoiadores, ao tremer na base diante do Xandão, ao pedir desculpas, ao pedir ao ministro que fosse o seu vice em 2026, ao chamar o ministro de meu ministro, e tudo isso acabou deixando os bolsonaristas muito irritados. Agora eles mesmos estão resgatando um corte do dia em que o presidente Lula esteve diante do Sérgio Moro para comparar como se comportou o presidente Lula e como se comportou o Bolsonaro diante do Xandão. Eu trouxe aqui o corte para vocês, vou pedir antes que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida e compartilhe esse vídeo, especialmente com um bolsonarista que ainda acredita que o Bolsonaro é um homem corajoso. E se gosta do conteúdo que eu produzo, desse enfrentamento contra a extrema direita, quem puder e quiser contribuir, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Agora fica com esse momento. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declina, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Quanta diferença de um líder para um frouxo. Olha, bolsonaristas, se depois disso vocês não se convenceram que esse daí não nasceu para liderar ninguém, eu não sei mais o que convence vocês. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Ei, eu não sei se eu posso falar a palavra que Bolsonaro chamou os apoiadores dele. Eu não sei, que a plataforma não quer. Bolsonaro pode, eu não posso. Bolsonaro chamou Xandão daquele nome, eu chamei, eles derrubaram minha conta, tô eu agora, sem receber nada. Tô dizendo a vocês que quiserem que eu continue fazendo vídeo, vou deixar uma chave ali, para vocês abrir a porta, entendeu? E quem quiser mandar uma ajuda, seja quanto for, eu tô aí. Se não ir, vou fazer, muitos bolsonaristas vão gostar de não ver vídeo meu. De certeza, pra que mais vídeo? Desse cabo, esse cabo já tá enjoando. Ei, o cabo disse, esse é um nojento ontem no vídeo, eu achei bonito. Porque ele não gosta de eu não sei porquê. Que eu não mexo com a vida deles. Agora que eu achei Bolsonaro correto, de chamar aquele povo que estava no 8 de janeiro. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Ei, Bolsonaro chamou os apoiadores de maluco. Ei, familiares de Clezão, vocês não sabiam que ele tinha esse problema? Que Bolsonaro disse? Não era para deixar Você, ô Débora do Batom. Ô Débora. Você, Débora. Parecia ser samba, não é. Bolsonaro disse que não é, Bolsonaro tem razão. O diagnóstico foi dado, vocês são tudo. Raul Seixas vai cantar e dizer, Nil Barreira, matuto do TikTok. Nil Barreira. Vamos nessa.